Há anos, os oceanos intrigam a sociedade. Desde a época das grandes navegações, quando acreditava-se que o ambiente marinho abrigava monstros e perigos à humanidade, até hoje, em que sabemos que essas crenças não são reais, mas ainda existem muitos mistérios em relação aos oceanos. Os oceanos cobrem aproximadamente 71% da superfície terrestre e possuem uma profundidade média de 3.960 metros. Em algumas regiões, como a Fossa das Marianas, a profundidade chega a quase 11.000 metros. A quantidade e diversidade de hábitats que os oceanos oferecem é 300 vezes maior do que nos espaços habitáveis encontrados nos ambientes terrestres e de água doce. Desde os oceanos primitivos, onde provavelmente se originou a vida, até hoje, os oceanos abrigam uma grande diversidade de formas de vida, desde medusas e estrelas do mar até grandes vertebrados como o tubarão-baleia e a baleia azul. Mas para compreender a diversidade atual de organismos marinhos, também é necessário entender o padrão geológico atual e antigo dos oceanos. A composição das bacias que conhecemos hoje não é a mesma desde o início da história geológica da Terra. As primeiras bacias oceânicas datam do Arqueano, entre 3,6 e 3,9 bilhões de anos após a formação do planeta. Durante a história geológica da Terra, os continentes passaram por um processo de movimentação conhecido como deriva continental. Há cerca de 252 milhões de anos, a Terra possuía apenas um grande continente, conhecido como Pangeia. Com o passar do tempo, esse continente foi se fragmentando e se movimentando até chegar à configuração atual. Essa movimentação dos continentes também influenciou na formação e na mudança dos oceanos ao longo do tempo. Portanto, compreender esses processos geológicos é fundamental para entender a diversidade dos organismos marinhos que conhecemos hoje. Outro aspecto que também é influenciado pela conformação das bacias oceânicas é a temperatura do planeta. No início do Cenozoico, há cerca de 65 milhões de anos atrás, existia um mar circunequatorial, o Mar de Tétis. Essa conformação favorecia um forte aquecimento das águas oceânicas e uma maior distribuição do calor no planeta. Em contrapartida, a formação de um oceano ao redor da Antártica, há 30 milhões de anos, foi parcialmente responsável pelo isolamento térmico desse continente, influenciando significativamente na circulação oceânica e no clima da Terra. Enquanto a ocorrência da fauna e flora marinha claramente difere entre diferentes partes do oceano, os limites biogeográficos e, portanto, os padrões de distribuição desses organismos não são tão bem definidos como no meio terrestre. Os limites biogeográficos funcionam como barreiras para o processo de dispersão dos organismos, que, em definição, é o estabelecimento de uma população em uma nova área pela transposição de uma barreira. E esse processo de dispersão é fundamental no ambiente marinho, considerando a sua natureza líquida para a dissolução de nutrientes e que a maioria dos organismos possui estágio em seu ciclo de vida que podem ter diferentes hábitos dispersivos, como estágio larval e adulto. Já fisicamente, mesmo que seja de difícil compreensão, a vicariância é um fator usado para explicar a distribuição em ambientes marinhos. Mas o que é a vicariância? É um processo que explica como podem haver grupos da mesma linhagem em continentes diferentes. Esse termo surgiu a partir da síntese de estudos de diversos pesquisadores, como a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, pelo movimento das placas tectônicas, e a sistemática filogenética de Wilhelm Henning. Dessa forma, a vicariância é o isolamento de uma população em duas ou mais partes, pela formação de uma barreira biogeográfica, impedindo que essas duas populações possam se reproduzir entre si, ocasionando a origem de uma nova espécie ao longo do tempo. É necessário ainda enfatizar que dispersão e vicariância não significam a mesma coisa, apesar de ambas serem importantes processos biogeográficos em conjunto com a extinção. Um dos padrões de distribuição é o endemismo, um conceito que sugere a ocorrência de uma espécie animal ou vegetal a um local restrito e bem determinado. Quando endêmicas, as espécies ocorrem em apenas uma localidade ou região, não sendo encontradas em nenhum outro lugar. O endemismo pode ser causado por diversas razões históricas e/ou ecológicas. Um dos exemplos mais didáticos para explicar o endemismo são as ilhas. A história evolutiva dessas regiões indica diversos eventos de especiação, que podem ser os motivos geradores das espécies endêmicas.
Trazemos como exemplo a ilha de Madagascar, que possui um dos mais altos graus de endemismo, tendo espécies que só podem ser encontradas lá. Mas quando falamos sobre os oceanos, como ocorreriam as áreas de endemismo? Existem barreiras nos oceanos capazes de isolar organismos ao ponto deles se tornarem tão restritos a certas regiões? Antes de responder essas perguntas, vamos fazer um exercício mental de imaginar os oceanos? Quando imaginamos o oceano, a primeira coisa que vem à nossa mente é um imenso azul, certo? Talvez pensemos em alguns animais, nas praias, nas férias. Mas a realidade é que não conseguimos imaginar com facilidade as variáveis ambientais dos oceanos. Então vamos te ajudar a lembrar de algumas. A primeira que deve ter vindo à sua cabeça é a salinidade, um fator determinante para as espécies marinhas. Mas outras variáveis importantes são a temperatura, a profundidade, a luminosidade e o hidrodinamismo, entre muitas outras. Pensar nessas variáveis significa pensar nos diversos fatores desafiadores que os oceanos oferecem para os organismos que os habitam. Por exemplo, uma espécie que vive em regiões profundas está adaptada para essa condição e não é capaz de viver em ambientes tão distintos, como os recifes de corais. Além disso, podemos pensar sobre as correntes marinhas. O hidrodinamismo do ambiente é capaz de limitar a dispersão de espécies e até mesmo isolá-las. Um exemplo emblemático de espécie endêmica é a vaquita, uma espécie de cetáceo endêmica do Golfo da Califórnia. A vaquita é considerada um dos mamíferos marinhos mais ameaçados de extinção do mundo. Estima-se que existam menos de 20 indivíduos vivos na natureza devido à pesca ilegal e acidentes com redes de pesca. Mas como pode um grupo de cetáceos que tem um grande potencial de dispersão e pouca obstrução contra barreiras geográficas se manter tão isolado? Esses animais pertencem ao grupo das toninhas, que são uma espécie de golfinho, e análises filogenéticas mostraram que o grupo surgiu durante o Plioceno, quando possivelmente os mares sofreram grandes variações de temperatura devido às eras interglaciais e glaciais. Esse fator pode ter alterado também a direção dos ventos e a força de ressurgência, que consiste na subida das águas subsuperficiais, que contêm mais nutrientes, para a camada superficial, aumentando a oferta de animais marinhos nessa área. Isso fez com que o grupo fosse redistribuído para essas áreas onde a oferta de alimento é maior. Essas são as hipóteses mais bem estabelecidas no grupo que a vaquita está inserida. Porém, mais estudos se fazem necessários para entender a distribuição desses animais a nível de espécie e ajudar a conservar sua população e habitat. A complexidade dos oceanos, desde as antigas crenças em monstros marinhos até os avanços científicos atuais, revela um ambiente cheio de mistérios. A diversidade da vida marinha está profundamente ligada à evolução das bacias oceânicas ao longo das eras geológicas, moldadas pelo movimento dos continentes e a formação de cordilheiras submarinas. E a compreensão dos limites biogeográficos nos oceanos destaca a importância da dispersão e vicariância na formação e distribuição das espécies marinhas, explicando o porquê e o que levou às distribuições serem como vemos hoje. Explorar os oceanos é uma jornada contínua em busca de desvendar seus segredos. À medida em que a ciência avança, novas descobertas enriquecem nossa compreensão deste ambiente único. Preservar e proteger os oceanos torna-se crucial para a saúde do nosso planeta. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.